Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais uma aula de Química? Na nossa aula de hoje nós vamos fazer uma revisão das nossas funções orgânicas. Lembra que a gente começou falando lá dos hidrocarbonetos? Que são aqueles compostos que têm a presença de hidrogênios e carbonos. Depois dos hidrocarbonetos, falamos também das funções oxigenadas, que eram aquelas funções que tinham a presença do oxigênio. E também falamos das funções que têm a presença do nitrogênio, que são as funções das nitrogenadas. E hoje vamos fazer uma revisão de todas essas funções. Olha só, o primeiro cara que a gente tem aí é o OH ligado no meu carbono, que faz apenas simples ligações a um carbono saturado. Quando eu tenho a minha hidroxila ligada num carbono saturado, eu tenho um álcool, né? E esse álcool aqui, inclusive, com dois carbonos, é o etanol, né? Um álcool muito famoso, muito comum no nosso dia a dia, tanto nas bebidas alcoólicas como um combustível renovável. Mas não é o único álcool, né? A gente tem o metanol, o propanol, o butanol e mais um monte de álcool presente no dia a dia. Então esse primeiro OH ligado num carbono saturado, eu tenho um álcool. Então esse cara aqui é um álcool. Eu tenho a presença de um álcool. Mas quando eu tenho essa mesma hidroxila ligado num carbono, olha só, que faz dupla ligação, ou seja, esse carbono ele é insaturado, portanto eu tenho um enol, aqui uma função enol. Já quando eu tenho essa mesma hidroxila ligado agora num anel, eu tenho um fenol. Lembra que o anel é aquele cara que tem a dupla simples, dupla simples. Essas duplas aí sempre intercaladas, eu tenho um fenol. Fenol. Então, eu posso ter três opções, né? Aí, três alternativas para hidroxila. Essa hidroxila, que é esse OH, pode me dar um álcool, pode me dar um enol, assim como pode me dar uma função fenol. Olha só, esse outro carinha aqui, ó, dupla O. Dupla O, eu tenho aí a carbonila. A carbonila, ela pode estar ligada de duas formas nas minhas cadeias. Ou num carbono que está no meio da cadeia, ou num carbono que está na extremidade da cadeia. Se essa carbonila estiver ligada num carbono que está no meio da cadeia, eu tenho uma função cetona. Esse aqui, inclusive, é a minha propanona, a famosa cetona aí, que você usa para remover o esmalte. Então aqui, porque a minha carbonila está no meio, ó, aqui tem um carbono, está no meio, eu tenho uma função cetona. Aqui eu tenho uma função cetona. Já de cá, pelo fato da carbonila estar na minha extremidade, eu tenho uma função aldeído. Na extremidade, aldeído. Tranquilo? Não confundam. Dupla O no meio da cadeia, cetona, na extremidade, aldeído. Quando eu tenho a presença de um heteroátomo no meio da minha cadeia, no meio de carbonos, eu tenho uma função éter. Olha só esse oxigênio no meio de carbonos, no meio da cadeia, ele é um heteroátomo. Se ele é um heteroátomo, logo eu tenho uma função éter, né? Olha só, éter. Éter. O éter aí que antigamente era muito utilizado, né, para mobilizar as pessoas, a gente costuma ver em filme, né, e colocava aí pra galera inalar e a galera desmaiava. Nesse carinha aqui eu tenho a junção de dois grupos funcionais que a gente acabou de falar agorinha, né? Olha só, eu tenho uma dupla O, lembra a dupla O? A carbonila. E aqui o OH, a hidroxila, a junção da carbonila com a hidroxila, eu tenho uma carboxila. Portanto, esse cara é um grupo funcional chamado carboxila. A carboxila vai dar origem a um grupo funcional que a gente chama de ácido carboxílico. Toda vez que você tiver COOH, você tem um ácido carboxílico. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, eu tenho um ácido carboxílico. Eu tenho uma função aí chamada ácido carboxílico. Esse cara aqui, com dois carbonos, é o ácido acético.
conhecido aí popularmente como ácido acético, mas com 2 carbonos é et, né? Então é o meu ácido etanoico, conhecido como vinagre. É um dos mais famosos dos ácidos carboxílicos. Olha esse carinha, o quanto ele parece, olhando até aqui, simplesmente com uma carbonila. Você vai olhar de cara e fala assim, opa, tá no meio da cadeia, que a cadeia continua. Se está no meio da cadeia, é uma cetona. Mas a cadeia continua, mas ela continua com um oxigênio. Toda vez que você tiver aí, ó, COO, fique atento, moleza para errar. Então fique atento que você tenha uma função éster, né? O éster é derivado aí dos ácidos carboxílicos, né? Ele só perdeu esse H aqui e a minha cadeia continua. Então eu tenho uma função éster. Olha só, isso aqui, ó, é a minha função éster. É a função éster. Os ésteres mais comuns no nosso dia a dia são os flavorizantes, né? São os sabores artificiais das balas, das sobremesas, tudo que tiver um sabor artificial de alguma fruta, ele vem de um éster. Eu tenho também aí, olha só, agora, saindo aqui das minhas funções oxigenadas, todas essas que a gente falou são funções oxigenadas, são funções sem a presença do oxigênio. A gente vai ver essas outras duas aqui, que tem a presença do nitrogênio. Portanto, são funções nitrogenadas. O nitrogênio está ligado num carbono. Toda vez que você tiver um dos hidrogênios, o nitrogênio aqui é a amônia, né? Tem 3 hidrogênios, teve um dos hidrogênios substituídos, ficou só 2. Então, foi substituído por um carbono. Então, toda vez que eu tiver aí um nitrogênio ligado a um carbono, eu tenho uma função amina. Tranquilo? Eu tenho aqui ó, uma função amina. Tem um monte de amina aí que vocês conhecem, né? A cocaína, nicotina, e assim, vai um monte de exemplos presente na função amina. Mas, olha só, se eu tiver um nitrogênio ligado num carbono, nesse mesmo carbono eu tiver uma dupla O, já não é mais uma amina. Porque olha só, se for só isso aqui, ó, nitrogênio ligado num carbono, é uma função amina. A partir do momento que eu tenho aqui agora uma carbonila ligado juntos, ó, no mesmo carbono eu tenho uma dupla O, eu tenho aí uma amida. Se eu tiver dupla O, não é mais amina, é amida. Então essa função aqui, ó, é a minha amida. É uma amida. Vamos para um exemplo? Eu tenho aqui uma cadeia gigante e vamos reconhecer essas funções de pouco a pouco. Vamos começar aqui, olha só. Uma hidroxila ligada num anel. Qual função eu tenho? Hidroxila pode ser ligado um carbono saturado, álcool, um carbono insaturado, enol. Opa, no anel é um fenol. Então aqui eu tenho um fenol. Nessa cadeia eu tenho a presença da minha função fenol. Vamos subindo aqui, olha só. Chega aqui, você vê um C, dupla O, C, O. CO é um éster, que a cadeia continua, olha só. Não é só um heteroátomo. Se você olhasse a princípio aqui, você fala, opa, um heteroátomo. No meio de carbonos eu tenho um heteroátomo. Mas não é um éter, porque aqui eu tenho uma dupla O. Ou o contrário, se você olhar só isso aqui, você fala, opa, na extremidade dessa cadeia eu tenho uma carbonila, então é um aldeído. Mas também não, porque ó, é COO, é um éster. Tem a presença de um éster, CO, éster. Aí minha cadeia vem pra cá, opa, nitrogênio. De cara você já fala o quê? Amina, né? Mas olha só, nesse mesmo carbono no qual está ligado o meu nitrogênio, eu tenho uma dupla O. Isso aqui, isoladamente, seria uma função cetona, né? Mas como nesse mesmo carbono eu tenho um nitrogênio, eu tenho aí uma função amida, não é amina. Porque se fosse amina não poderia ter essa dupla O, não poderia ter oxigênio. Portanto, aqui eu tenho uma função, ó, olha só. Eu tenho aqui uma função amida. Amida. Mas nesse nitrogênio, olha só, esse nitrogênio está ligado num carbono. Nesse carbono, eu tenho carbono, nesse outro carbono. Então, o nitrogênio ligado num carbono é uma função amina. Aqui sim é uma amina, ó. Diferente de lá, que é uma amida. Então aqui eu tenho uma função amina. Aqui sim é uma amina. Vamos continuar aqui, olha só. Olha esse carbono aqui, ó, que eu tenho CO,
OH. Lembra COOH? Ácido carboxílico, e sempre estaria na extremidade uma cadeia, né? O ácido carboxílico está sempre aí na extremidade. Então aqui eu tenho a presença de uma função ácido carboxílico. É o ácido carboxílico. Tranquilo, galera? Olhando assim, a princípio não tem nenhuma outra função perdida aí não. É isso aí. Galera, qualquer dúvida me procura, hein? A nossa prova é amanhã, a partir das 9 horas até as 16 horas vai estar aberto lá na plataforma para vocês fazerem. Galera, qualquer dúvida em relação a esse reconhecimento de funções, me procura. Abraços, tchau!